close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Primeiro, boa noite a todos. Vou me apresentar aqui, me chamo Rodrigo Sanfelice, sou engenheiro de vendas da Daikin. Então eu sou engenheiro e vendo, o que significa que eu não faço engenharia nenhuma, mas eu tenho diploma, mas o meu negócio é vender. Eu sou o famoso engenheiro que não assinou nenhuma RT na vida ainda. Então eu trabalhei sempre na área comercial, né? Então eu brinco que eu trabalhei muito no campo antes de me formar. Depois eu acabei migrando para a área comercial, negócios, mas a gente nunca escapa da área técnica, né? Então a base nossa é muito importante, principalmente quando a gente vem do campo. O slide está desatualizado aqui, estou nos 53 anos da Dias ainda. O que eu faço na Daikin? Eu vendo equipamento para o distribuidor. Esse é o meu trabalho, tirar a máquina da fábrica, ajudar a planejar a fábrica e abastecer o distribuidor. Então, quando a Dias, por exemplo, fala para vocês que a máquina subiu de preço, eu sou o culpado. Quando fala que a fábrica não entregou, aconteceu alguma coisa, agora vocês conseguem olhar quem é o culpado disso tudo, né? Mas o convite hoje da gente estar falando muito sobre o Daikin, agradecer o convite da Dias, o pessoal de vocês estarem com a gente. Prometo para vocês que eu não vou falar hoje aqui sobre aqueles famosos slides de fabricantes, do qual eu já fiz muito, que é do tipo, que eu brinquei com um parceiro ali atrás. Temos a máquina de 9, 12, 18, 24, fria, quente, fria, a aleta sobe e desce, acende a luzinha. Não, nada disso, nada disso. A gente vai falar até pouco sobre produto, tá? Ficar falando detalhamento sobre produtos, tá? Fala um pouquinho de Daikin para quem não conhece, e foi uma coisa que me assustou, mas do ponto de vista me traz um desafio interessante, que é onde eu estive rodando hoje, mas eu não vi Daikin na cidade. Ficou até bravo. Fiquei até bravo os caras que eu visitei, viu? Mas cansei de ver marca chinesa por aqui hoje, viu? E vocês vamos trabalhar, ou seja, o tamanho da oportunidade que tem aqui para a gente trabalhar com a nossa marca, tá? Daikin, para quem não conhece, rapidamente, é uma empresa de 1924, então ela é uma empresa quase centenária. No Brasil só tem 10 anos de Brasil, 7 anos de fábrica em Manaus. É uma fábrica que era alugada até ano passado, hoje ela é uma fábrica que foi comprada e mais o terreno do lado também. Então, um fabricante que veio para realmente ficar e fazer investimentos no nosso país, né? E para quem não conhece a Daikin, isso aqui são alguns dados que todo fabricante fala que ele é o número 1, já repararam? Todo fabricante, todo. E eu também falo que eu sou o número 1. Considerando que Daikin só vive de ar-condicionado. Então a Daikin não tem nenhum outro produto que não seja ar-condicionado. Então não tem celular, não tem televisão, não tem geladeira. Então aqui estou falando de números em bilhões de dólares da Daikin Mundo somente de ar-condicionado. E outro ponto interessante é o seguinte: a Daikin não faz máquina para ninguém. Não põe marca, não fabrica em escala e sai etiquetando marca para todo mundo. A Daikin fabrica somente as suas próprias máquinas. Por exemplo, outro ponto: um compressor do equipamento Daikin. Quem que fabrica o compressor Daikin? A própria Daikin. A gente não chega lá para um grande fabricante de compressores e diga: olha, estou projetando uma máquina, o que você tem aí de compressor para colocar na minha máquina? Não. Então o compressor, por exemplo, toda a concepção da máquina nasce junto, totalmente integrado dentro da Daikin, tá? Então quando eu isolo todos esses números, que eu só fabrico para mim mesmo, não fabrico nada para ninguém, só tem ar-condicionado, só aqui em bilhões de dólares. Quem que é meu concorrente japonês? Acha aí de baixo para cima, só para você ter uma ideia da dimensão e da diferença. A diferença é que o meu concorrente está no Brasil há mais de 30 anos. Eu estou a menos de 10 com fábrica. Basicamente isso. Então a gente tem um trabalho de expansão de marca muito forte a ser feito ainda, tá? Basta você ver que eu rodei a cidade toda hoje, eu praticamente não achei Daikin aqui, tá? Quando a gente fala de
do mercado brasileiro de ar-condicionado? Vocês têm ideia de qual é o tamanho do mercado brasileiro de ar-condicionado ou não? Vocês têm ideia do mercado que vocês estão inseridos? Vou trazer números de fechamento de 2022, tá? Mercado de 2022, na casa aí de 3 milhões e 800, 3 milhões e 900 mil máquinas de ar-condicionados foram comercializados no Brasil. E aí, uma coisa interessante, né? Há quanto tempo a gente fala de inverter no nosso país? Há mais de 10 anos, vamos lá? Na casa de uns 10 anos, que o inverter começou a fazer parte do nosso vocabulário. Somente ano passado o inverter superou o não inverter. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho do mercado do inverter e o mercado do fixo. E é muito em cima disso que a gente vai falar agora à noite. E quando a gente fala de máquina comercial, que deveria ser quem mais se preocupa com energia elétrica, né, com o consumo, e aqui eu estou falando de piso-teto, de splitão, estou falando de cassete, dutos. Olha o tamanho do mercado da participação do fixo ainda. Aqui, ó, nosso fixo aqui. Né? Aquela loja que abre às 8 da manhã, fecha às 8 da noite, deveria estar preocupado realmente com o consumo. Né? E aqui é o consolidado de tudo, só para ter uma ideia, o mercado de drywall no passado, 3 milhões e 650 mil máquinas, mercado de máquinas comerciais, 207 mil, e o mercado de multi-split, 34 mil máquinas. Aqui é uma coisa interessante que eu fiz às vezes um instalador até que me contou, fez uma brincadeirinha e eu falei, isso é verdade. A gente sempre fala, né, o problema do nosso mercado, às vezes estamos no ramo de vocês, de serviços, pô, é o barateiro, pô, esse cara é sacanagem, o que está fazendo no mercado, como é que ele consegue instalar a máquina por esse preço e tal? Esse cara é de 94% do mercado, né? E aí eu faço um convite para vocês, a concorrência não é menor aqui. Ou seja, então o convite é, gente, vamos um pouquinho mais para a máquina comercial, vamos aqui para o multi-split. A concorrência no 1% é muito menor, não é? Aqui é uma vala comum que cai de tudo, né? Então, esse é um recadinho que eu queria colocar para vocês. Não sei se todo mundo já tem, às vezes, conhecimento do tamanho do mercado que está inserido, mas é um mercado até que retraiu, tá? Ano passado foi um mercado de 4 milhões e meio de máquina. E falando de participação de mercado, a Daikin é uma empresa hoje que tem 6% do mercado brasileiro de inverter. Muito pouco ainda, né? Mas tem muito trabalho pela frente. E do que eu queria vir falar hoje aqui? Todo mundo sabe o que significa IDRS? Que trem é esse? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe dizer o que é isso? Quem mais? 2. E aqui é uma perguntinha que é muito simples, né? Como é que você diz para um cliente quanto esse produto consome? Como é que você fala para o nosso consumidor qual produto que é o mais econômico? O que você, instalador, e eu não tanto tempo atrás assim fazia? A gente pegava lá a última página do catálogo de todo fabricante, ia lá, tinha a Daikin, colocava copy. Outros empresas falavam que era WW, outro era quilowatt-hora, outro era quilowatt-mês, outro era WW, outro era ERR. Ninguém está mentindo, mas cada um colocava de um jeito a informação. E como é que você, na casa do consumidor, ou fazendo uma visita técnica, conseguia explicar isso para o consumidor, colocar na mesma unidade, para dizer assim, qual que consome mais, consome menos? Agora você pode. E a conta é muito simples. Quanto maior o IDRS, mais econômico é a máquina. Simples. Essa mudança aconteceu em 1º de janeiro desse ano. Tá? E basicamente o que isso quer dizer? Que a partir de agora o equipamento inverter passa a ser medido conforme funciona o equipamento inverter. Né? Antes ele era até 31 de dezembro do ano passado, ele era certificado e medido do mesmo jeito com o on-off. Ou seja, o inverter funciona 100%, as primeiras meia hora, vai. Depois o que acontece? Varia. E ele era medido a 100% e certificado a 100%. Então o que acontecia com o nosso mercado? Como é que você explicava para o consumidor
que um Daikin celular custa 3 mil reais, celular, e você tem um outro celular que custa 1.600. Como é que você explica isso para o consumidor? Não tem como explicar, né? É difícil, né? A partir de agora você pode. Você vai conseguir ver que equipamentos com maior índice de DRS realmente eles são mais caros. Basicamente essa conta. Só voltando uma coisinha aqui que é importante, que significa, né? Índice de desempenho de resfriamento sazonal. Porque o ar-condicionado que está funcionando, que vocês instalam aqui em Sinop, ele funciona do mesmo jeito no Rio Grande do Sul? Funciona do mesmo jeito numa praia no Nordeste? As épocas do ano é igual? A máquina funciona do mesmo jeito em fevereiro, do mesmo jeito que ele funciona em outubro? Aqui para a região de vocês é calor o tempo todo, mas até vai, né? Mas para o resto do Brasil não. E é por isso que vem a palavra sazonal. Ele é medido conforme as variações de épocas. Ar-condicionado é ou não é vilão da conta de luz? Fato ou fake? Fato. Então, se um ar-condicionado, não somente um ar-condicionado mal projetado, mal instalado, com um problema de manutenção, ele é vilão. Ele é vilão também quando ele é mal pensado para aquele ambiente de acordo com o crescimento do cliente. Pensar, por exemplo, que um hospital, o ar-condicionado representa 30% de uma conta de luz. E olha que o hospital tem bastante equipamento lá dentro. Pensar um shopping center, 54% da conta de luz de um shopping center é ar-condicionado. Então, por exemplo, muitos shopping centers que antes eles colocavam lá um chiller e ficava para mais de 10 anos, 15 anos. Hoje, se você mostrar que você tem um chiller com tecnologia melhor, com menos de 4, 5 anos já está se trocando, em função do peso da conta de luz do ar-condicionado. O que mudou a partir de 1º de janeiro? Todo mundo já viu a etiquetinha nova do Inmetro ou não? Já conheciam ela? Já viram os equipamentos por aí? Vou fazer um joguinho de 7 erros aqui. O que muda? Entrou a letra E e F. Antes só ia até a letra D de dado. Agora, outro ponto. Me coloca agora, passa a ter aqui fluido refrigerante. Me coloca aqui para ficar fácil de saber se a etiqueta é nova ou não. Tem um QR Code do equipamento, do selo do Inmetro. Então você quer saber se está dentro da nova certificação? Se tiver um QR Code na etiqueta do equipamento, você já sabe que está dentro da nova certificação. E aqui vem 2 pontos muito importantes e cruciais. Reparem o seguinte: quilowatt-hora ano. Eu falei de sazonal, diferentes épocas do ano, e eu estou falando quilowatt-hora ano. Então, quando um cliente perguntar para você, por exemplo, quanto meu equipamento gasta por mês? A resposta certa é, qual mês? Porque agora você mede o equipamento no decorrer do ano todo, a média anual do equipamento. Então, quando o cliente perguntar, gasta quanto por mês? A resposta é, qual mês? Qual mês? Então, esse indicador aqui, 708 por ano, quilowatts hora ano, é uma média anual. Vai ter mês que vai gastar mais, tem mês que gasta menos. Então é uma média anual de acordo com a sazonalidade. Olha o S do IDRS aí. Certo? E outro ponto que vocês vão começar a observar aqui agora, olha o IDRS aqui, 8.2. Está pequenininho, mas é IDRS. Dito isso, gente, como é que eu chego e mostro para o meu cliente agora? Está todo mundo com o celular na mão aí, né? Para você não brigar mais com o cliente, todo mundo tem aquele cliente que é professor pardal, né? Que você tem que matar a cobra e mostrar o pau pro cara, né? E aí, como é que eu faço para mostrar para ele? Esse tal de IDRS, onde é que eu acho isso? Vocês não precisam mais ficar baixando o catálogo de fabricante. Entrar no nosso amigo Google, digita lá, Inmetro ar-condicionado, só isso. Vocês vão entrar nesse primeiro link aqui, tá logo de cara, e aí meio que intuitivo, né? Você já vem lá, condicionadores de ar, olha a tabelinha nova do Inmetro, olha lá o tal do IDRS aqui, e olha o que eu dizia antes, índices antigos. Então você faz esse caminho junto com o consumidor, você fala, cara, não é papo de vendedor não, tá lá, cara, certificado no Inmetro.
fabricante que levou lá para a cabine de teste e deu isso. Quanto maior o IDRS, melhor é a máquina. Simples. Tá? Essa aqui fiz um espelhozinho da tabela que vocês vão tirar de lá. O que tem nessa tabela aqui que é legal de vocês avaliarem? Primeiro, olha o nosso IDRS lá de volta. Né? Quanto maior o IDRS, melhor é a máquina. Reparem aqui do lado o tal do quilowatt-hora ano. Não tem quilowatt-hora mês, quilowatt-hora por minuto, quilowatt-hora ano. Outro ponto, altos índices de IDRS, altos índices de eficiência você consegue com R32. Então você conseguir um alto índice de IDRS está diretamente atrelado ao fluido que você utiliza. Né? E aí, reparem o seguinte, para ser celular a partir de agora, qual que é o índice mínimo de IDRS que você tem que ter? 5,5. Eu estou falando que o meu equipamento é 8.2, eu tenho equipamento com 8.2 e é tudo celular. Se fosse para fazer negócio. Repare o terceiro ponto. Lembra que eu falei que o equipamento antes era medido tudo igual e inverter não é 100%? Agora você mede o equipamento 100%, 35 graus, que é obrigatório, e essa era a única medida que tinha antes. E agora você passa a medir em carga parcial. A máquina funcionando com 50% da carga dela, 35 graus. Existe uma terceira medida que é opcional ainda, que é você medir a máquina 29 graus a 50%, mas ainda não é obrigatório. Então, a propagandazinha também do nosso R32, quando a gente lançou ele há 2 anos atrás, mais ou menos. Todo mundo aqui já instalou máquina com R32? Todo mundo, quem que não instalou máquina com R32 não conhece o R32? Tudo mentiroso. Se vocês instalaram 410, vocês meteram a mão no R32. O R32 é 50%, é a mistura do 410, e é por isso que vocês viravam a garrafa de cabeça para baixo para dar a mistura. Então todo mundo aqui já colocou a mão com o R32, todo mundo, não é novidade para ninguém. Aqui é aquela continha que eu coloquei, né? Para ser celular a partir de agora você tem que ter 5,5. Eu falei que eu tenho máquina com 8.2. Então celular versus celular ainda dá 49% mais econômico. Repare, e para ser celular até 31 de dezembro do ano passado, 3.2. Significa o seguinte, você vendeu para o nosso cliente, e eu também já fiz isso, cara. Vendeu para o nosso cliente dia 31 de dezembro, você vendeu uma máquina celular, no dia 1º de janeiro estourou o champanhe, essa máquina virou abóbora e virou selo C, do dia para a noite. Você ter uma ideia de como era mal medido os nossos equipamentos. Falei que o R32 ele é mais eficiente. 680 gramas de R32 fazem a mesma refrigeração de 1 kg de 410. E é por isso que a máquina Daikin, hoje de 9, 12, 18, tem o mesmo tamanho. E a máquina se tornou 22 quilos mais leve. E a gente sabe, né? Tem rapaziada de campo aqui, tem dono de empresa aqui também, né? O patrão só manda içar a máquina de 48 mil em diante, né? Nessa faixa aqui, ó, amigo, você coloca a escada lá, põe no lombo, né? E ensaia como é que você vai fazer a curva para você chegar lá em cima do suporte, porque você não pode errar, né? Depois que você subiu a escada, você só tem aquela uma chance, né? A chapa da máquina tá te cortando aqui, você não pode errar mais, né? E a gente fala, você reza para Jesus. Jesus é o ajudante que você pediu para firmar a escada lá embaixo, né? E você erguia uma máquina de 24 mil BTUs que pesava 46 quilos, você erguia era no lombo mesmo, né? Então quando a gente diminui essa máquina nossa em 22 quilos, e por que a máquina diminuiu de peso e diminuiu de tamanho? Porque 680 gramas fazem a mesma refrigeração de 1 kg. Então a máquina diminui, o trocador diminui, o compressor diminui.
E esse é o caminho natural dos equipamentos de ar-condicionado, eles virem a diminuir de tamanho. Outro ponto importante aqui, vocês têm muita empresa aqui, quem aqui tem contrato, eu já vi o contrato, às vezes de cliente que adora colocar aquela folhinha lá embaixo do e-mail, escreve lá, pense no seu compromisso com o meio ambiente, ou de repente clientes que tem lá ISO 14000, por exemplo, né? Que é a ISO do meio ambiente. Quando foi substituído o R22 por 410, o que era? Buraco da camada de ozônio, né? Aquecimento global. E agora qual que é o outro ponto? Aquecimento global. Então, antes era reduzir o índice de ODP, que era o buraco da camada de ozônio, e agora é reduzir o GWP, que em inglês quer dizer o Global Warming Potential, potencial de aquecimento global. Significa o seguinte, que uma máquina com R32 tira praticamente 1,5 kg, arredondando aí, de potencial de aquecimento global. O que é isso aqui? Todo mundo já viu propaganda, principalmente de grandes empresas. Procuramos reduzir as nossas emissões, reduzir a emissão de carbono na nossa atividade, esse tipo de coisa. Você pensar, por exemplo, aconteceu comigo recentemente, foi em novembro, em que foi 400 máquinas vendidas por uma rede hoteleira no Nordeste. Multiplica 400 por 1,5 kg. Ele adorou colocar uma plaquinha lá, dizendo que ele reduziu praticamente em 600 quilos a redução de carbono equivalente das atividades dele. Então quem tem contrato, ou de repente olha aquela empresa que tem ISO 14000, oferece máquina com R32, que faz todo sentido para ele, viu? Ninguém nunca vendeu máquina pensando em reduzir aquecimento global, né? Agora tem um argumento, né? Só pausar um pouquinho. Isso aqui a gente conseguiu para quem não tinha conhecido ainda. A gente consegue aumentar o volume aqui? Cadê a rapaziada da parte técnica para me ajudar? A gente consegue ou não? Não? Deixa eu só voltar aqui. Isso aqui é o seguinte, foi uma reportagem que saiu ano passado, como estava na Globoplay, eu consultei o jurídico, é base pública de consulta, então eu posso usar meu amigo William Bonner de garoto propaganda de graça. Em que a gente fala sobre a nova mudança, tem 30 segundinhos de um vídeo, basicamente onde exemplifica o que está acontecendo com o mercado um pouquinho antes da virada do mercado do ar-condicionado. Tá baixinho demais, né? Oi? Eu acho que tá saindo só daqui, né? Coloca o microfone assim, ó. Não vai ter muito jeito, não. Gente, vai lá. Na prática, os fabricantes serão obrigados a adotar Isso não é bom voltar. Chego pensando já. Quem quer esfriar o ambiente em que trabalha ou onde mora, precisa ficar atento aí às novidades. O Ministério das Minas e Energia estabeleceu regras para aumentar a eficiência dos aparelhos de ar-condicionado. As novas determinações são para manter a mesma refrigeração gastando menos energia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, atualmente 17% das residências brasileiras têm ar-condicionado. Será um ajuste gradual. Os novos índices vão começar a ser exigidos em dezembro deste ano e avançam progressivamente até 2027 e vão variar de acordo com a potência do equipamento. A expectativa é que ao final do período de adaptação, em 2028, a eficiência dos ar-condicionados disponíveis no mercado aumente em média 40%. As novas regras vão valer para a fabricação, importação e comercialização de aparelhos, para os aparelhos janela, modelo mais antigo, e para o split, de tecnologia mais avançada. O objetivo é descartar do mercado os gastadores. Na prática, os fabricantes serão obrigados a adotar tecnologia mais moderna. Carlos Pires, diretor. Vou passar aqui.
que o restante complementa, mas basicamente foi algo que pauta hoje já o Ministério de Minas e Energia, pensando basicamente no seguinte: o quanto o país teria que investir em infraestrutura de energia para suprir, caso, por exemplo, estou falando do mercado brasileiro, de 17% de participação de ar-condicionado, de incidência do ar-condicionado. Tá? Você imagina se o mercado brasileiro vira 30% e começa a comprar ar-condicionado? Vai faltar luz. Ou o governo vai ter que investir de grana. Diga lá, Rodrigo. Fala. Uma máquina de 12 mil BTUs da Daikin antes tem a mesma potência em watts de hoje ou não? Por exemplo, antigamente a máquina, independente da marca, 1.500 watts. Hoje com o R22, a mesma máquina de 12 mil BTUs tem a mesma potência elétrica? Porque... isso em watts. Porque porque eu posso apenas ter melhorado as condições de medição da minha máquina, mas em determinada ocasião vamos supor aqui pra gente que é calor o dia inteiro, ela vai consumir a mesma coisa. Perfeito. Então quando a gente pega e fala que o equipamento ele diminuiu o consumo dele, depende... Perfeito. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: a máquina vai consumir menos, mas exatamente, a potência da máquina ela continua lá. E tem uma continha que eu vou mostrar daqui a pouco e vai te responder que, na verdade, o IDRS é o quanto em watts eu estou puxando da rede para gerar mesmo a refrigeração. Tá? Eu acho que complementa a tua pergunta daqui a pouquinho. Beleza? Então, onde é que eu queria continuar aqui daí? Agora, as medições são feitas em cargas parciais. Perfeito. E eu vou te... Exatamente. E eu vou te mostrar, na verdade, onde é que essa máquina passa a consumir menos, tendo a mesma quantidade de watts. Tá? Então, a portaria que a gente mencionou agora há pouco, né? Reparem que essa portaria é de 2021, tá? E a gente só virou o mercado em 2023, tá? E basicamente a gente está falando isso aqui de lobby de fabricante. Não adianta você mudar a portaria, eu estou estocado, eu tenho que mudar minha fábrica, que eu preciso de um tempo para me adaptar. Então por isso que uma portaria de 2021 só foi implementada a partir de agora, em 2023. Tá? Todo mundo já viu e cansou de ver esse gráficozinho do inverter, né? Consome mais, consome menos. E onde que é a grande diferença disso aqui, que às vezes a gente tem que explicar isso para o consumidor, né? Vamos pegar a casa do Matheus aqui, né, para usar a casa do Matheus de exemplo aqui, tá? Num quarto aqui ele está dizendo que precisa de 9 mil BTUs. Se você foi lá, especificou, viu quantidade viu quantas janelas, quantas pessoas, pé direito, quantos equipamentos, você disse lá 9 mil BTUs. Esse quarto precisa sempre de 9 mil BTUs? E essa é a diferença na parte da medição. Precisa sempre de 9 mil BTUs? Depende. Então, às vezes, essa é uma conta que, é claro que o cenário de vocês aqui é diferente do restante do país, que a temperatura de noite talvez diminua 5 graus, por exemplo, da temperatura externa do dia, mas tem regiões do Brasil que vai para 15 graus de diferença. Né? Então, por exemplo, comprei uma máquina 9 mil BTUs e dependendo da posição do sol, dependendo de como já está, você está me dizendo que eu comprei uma máquina 9 mil BTUs e ela está funcionando como 2.500 BTUs? Se o ambiente naquele momento precisar de 2.500 BTUs, sim, ela vai funcionar só com 2.500 BTUs. Então essa é uma conta interessante da gente às vezes estar avaliando junto com o cliente, principalmente em regiões em que você tem muita variação de temperatura, de noite, de dia, posicionamento dos equipamentos, posicionamento de janelas, né? E aí vem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte: falei que a gente acabou de adotar uma norma nova, né? E para você criar uma norma nova, você tem que dizer com qual parâmetro eu passo a medir essa norma nova. Em média, foi pensado em 2.080 horas ano para você medir o equipamento. Por isso que lembra lá na etiquetinha, quilowatts hora ano. Porém, 2.039 horas, isso aqui é carga parcial. Só 41 horas dessas 2.080, a máquina é testada a 100%.
Ou seja, a máquina funciona muito pouco a 100%. Isso aqui dá 2%. Pô, mas aqui em Sinop é diferente. Eu sei que é. Mato Grosso é. Goiás. Mas isso aqui é uma norma pensando no país, né? Olhando para o país como um todo. E aí vem o seguinte, aquilo que eu já tinha comentado, né? Quanto maior o IDRS, melhor é a máquina. E aí, lembra que é o seguinte, reparem, quanto que era para ser celular até 31 de dezembro? 3,5. Como é que vai passar a ser o celular quando tiver a segunda fase da mudança? Ó, o 3,5 caiu para E, né? Na segunda fase da mudança, o que era celular, em 2026 vai passar a ser selo F. Tá? E da onde que, Rodrigo, mas da onde que vocês tiraram essas 2.080 horas para fazer os testes? 8 horas por dia, 5 dias na semana, 52 semanas. 2.080 horas. Mas meu cliente usa mais que isso. A conta muda. Mas a norma precisou ter um parâmetro. Mas meu cliente usa menos que isso. A reparação da conta vai ser diferente. Mas, de novo, a norma precisava ter um embasamento mínimo que funcionasse. Né? Vamos fazer conta? Todo mundo está com o celular com continha aí, fácil de fazer, né? Esse aqui é o slide mais tosquinho, mas acho que é o mais importante. Que é o seguinte. Minha mãe ligou para um de vocês aí. Minha mãe é de Campo Mourão, então pé vermelho igual vocês, grande maioria daqui, né? Tudo no norte do Paraná, grande parte. E ela quer saber quanto é que a máquina 9.000 BTUs fria que ela quer comprar vai gastar. Como é que você faz essa conta para minha mãe e diz para ela quanto é que vai gastar? Alguém sabe explicar isso para minha mãe? Não? Fazer uma continha para ela ou não? Tem criança aqui, eu vou chamar a criança para fazer a conta, vocês vão ver que é fácil, hein? Então vamos lá. Eu estou dizendo que o equipamento, pela norma, 2.080 horas ano, certo? Então vamos considerar que a minha mãe vai usar o equipamento conforme a nova norma. Uma máquina de 9.000 BTUs frio da Daikin R32 consome 303 kWh ano. Da onde tive essa informação? Da tabelinha lá do Inmetro, lá da etiquetinha da máquina. Não precisei fazer conta nenhuma. Está lá, informação em base pública de consulta. Pode pegar de qualquer fabricante e fazer outra conta parecida também. Né? Quanto vai custar essa operação desse produto? Eu coloquei aqui 90 centavos o quilowatt-hora, não sei exatamente quanto é aqui, e me ajudem? Por aí? 1,14? É pior ainda. Né? Então basta você só pegar isso aqui. Então você pega o valor do quilowatt-hora ano e multiplica pelo que está na etiqueta da máquina. Então essa máquina vai gastar, nesse caso, R$273 por ano. Só isso. Fácil de dizer para o cliente, né? E por mês, dividir por 12, R$23. E por dia, como eu falei que são 5 dias por semana, é por 20. Por dia, R$1,14. Mas isso é nas 8 horas por dia. Isso, conforme a norma. O que a norma está dizendo? 8 horas por dia. Então a gente tem... 5 dias da semana. Isso mesmo. Sinop é diferente do resto do Brasil, não segue a norma? Eu sei que é diferente. Então nós estamos fazendo a conta conforme a norma do Inmetro. Pô, eu quero adaptar para Sinop. Só mudar. Só mudar. Aqui usa 24 horas por dia, 365 dias por ano. Conforme a norma do Inmetro, e que todo fabricante tem que usar isso aqui, ou seja, então daqui gastar mais que isso aqui, todos os fabricantes tiveram que colocar dentro do mesmo parâmetro. Então a gente tinha que ter um ponto de partida, que é todo mundo ficar com a mesma regra, que é o quilowatt-hora ano. Coloquei na cabine de teste quanto é que deu. Aí vamos dizer o seguinte. Boa, e aí vamos
E aí vamos lá. Agora vem outro ponto. Vamos lá, agora vem outro ponto. A máquina está imunda. Aquele contrato de manutenção que você falou para ele que tem que fazer a cada um mês, 45 dias, ele fala para você, não, cada 90 dias você vem e passa um pano. O que aconteceu com essa conta? Já era essa conta. Então aqui nós estamos considerando cabine de teste, máquina novinha, melhor cenário possível. Então, mas precisávamos ter uma norma no Brasil que não tinha. Então, conforme a norma, e aí assim, como é que eu me salvo se o cliente pegar e me colocar vai me colocar no pau porque não deu isso aqui? Você vai lá com o teu jurídico, e fala, estou seguindo a norma brasileira. O cliente vai te bater do mesmo jeito, mas ele não pode processar. Tá? E aí essa aqui eu faço de sacanagem, essa conta, que é o seguinte, e quanto é que custa por hora? É só pegar isso aqui e dividir por 8. Isso aqui é uma conta muito legal quando você pega e fala que a máquina gasta centavos por hora. Tá? Situações normais gasta mais. Dependendo, porque o ventilador, por exemplo, isso aqui ele não está variando nada. Ele vai ser isso aqui sempre. Né? Vai estar sempre rodando por esse consumo aqui. Gente, de novo, eu quero adaptar para a realidade da minha região. Só mudar aqui. Aqui não são 8 horas. Aqui o meu cliente usa 12. Ele usa de segunda a segunda. É só mudar de 5 para 7. Agora, você quer utilizar dentro da norma do país, usa 2.080 horas, que você vai estar sempre amparado juridicamente. Esse é o ponto. O país criou uma norma, e assim, eu quero trazer para a minha realidade, é isso. E aí você pega e fala assim, fiz o teu PMOC, e no PMOC o meu contrato de manutenção eu tinha que estar aqui mensalmente fazendo isso. O cliente não assinou o PMOC com você. Não, mantém do jeito que está. Aumenta, não? Essa conta serve. Pois, se a manutenção não está em dia, não serve. Mas minha mãe quer comprar um ar-condicionado agora. Você quer usar a norma, quer trazer para a realidade, mostrar para ela quanto gasta? Você tem de onde tirar a conta agora. Você vai usar lá dentro do site do Inmetro, dentro da base pública do Inmetro, quilowatt-hora ano, a nova norma que é utilizada, a nova regulamentação brasileira. Você vai estar sempre amparado juridicamente. O cliente vai te matar do mesmo jeito às vezes, né? Mas juridicamente você vai estar sempre amparado. Você não vai estar fazendo nada fora da lei. Se você fizer essa conta, você está fazendo algo fora da lei? Não, não está. Como é que é calculado? Está lá, agora te respondendo, é o quanto eu estou puxando da rede, né? O quanto eu preciso de puxar em watts, dividido pelo quanto eu estou puxando da rede. Certo? Basicamente isso. Então, agora a gente separa os equipamentos fixos dos inverters, porque eu meço em cargas parciais. A máquina continua puxando aquele tanto de watt, mas agora eu estou pegando medidas parciais. Antes eu pegava em watts e media que a máquina funcionava sempre a 100%. E a máquina inverter não funciona a 100%. A gente viu ali, 2%, somente 40 horas das 2.080 funciona a 100%. Então, por isso, foi urgente mudar essa medida para ter várias medidas parciais. E eu falei várias medidas, falei um negócio errado, tá? É várias porque é no plural. Quando eu mostrei aquela primeira tabelinha lá, o que eu falei? Que agora tem 2 medidas. Começa a máquina funcionando a 100% e a 50%. Então vai falar, pô, beleza, estamos 2 medidas, é a medida internacional. E na Europa, como é que é? Na Europa se mede a máquina em 4 medidas. Então eu pego o equipamento funcionando a 30%, 25%, pego o equipamento funcionando a 50%, 75%, e eu faço uma média das cargas parciais da máquina. Nos Estados Unidos, 5 medidas. Ou seja, a gente demorou muito tempo para começar a adotar 2 medidas. E quando eu falei que lá em 2026 vai ter uma outra parte da medida, é justamente isso, vai passar a ter
novo parâmetro de DRS. Mas ainda não se sabe se a gente vai ter mais medidas parciais. Por enquanto ainda não. Ou seja, a gente está muito atrás do que se vende, do que se pratica fora do mundo mesmo ainda. Tá? Vamos lá, falei que vai ter mudanças até 2026. O que vai acontecer? Vai ter celular? Vai ter celular. Vai ter selo Procel e selo Procel Ouro. Ou seja, não basta ser só celular. Vai ter três medidas de celular diferentes no Brasil. Já tem até hoje, já também não são obrigatórias, mas já tem. Vocês já viram, por exemplo, geladeiras novas, você vê lá A e um monte de maisinho do lado? É basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa que vai acontecer com o ar-condicionado. Gente, quando eu falo de cargas parciais, eu tenho que vir muito para esse produto. Lembra que eu falei que só tem 1% do mercado que compra isso? E aí quando a gente olha, às vezes, uma casa de alto padrão, um prédio, coisa linda, ele vai lá e faz uma penteadeira de condensador do lado de fora. Né? Então, basicamente, o que a gente fala, às vezes, como explicar, às vezes, para o cliente de que, pô, como assim eu coloco uma condensadora de um tamanho e coloco várias evaporadoras que dá muito mais a capacidade? Funcionar todas ao mesmo tempo é diferente de ligar todas ao mesmo tempo. Se eu entro num ambiente comercial, em que vou colocar um multi-split, adianta? Todo mundo entra às 8 da manhã e sai ligando as máquinas. Liguei todas ao mesmo tempo. O que acontece com a máquina? Vai render? Não, vai lá para baixo. Mas não pensa numa dinâmica de uma casa, em que uma pessoa chega num horário, outra chega em outro. De repente, boa parte dos equipamentos estão funcionando à noite, às vezes de dia não tem ninguém em casa. Essa lógica de funcionar todas ao mesmo tempo é diferente de ligar todas ao mesmo tempo. Esse é o grande ponto quando a gente tenta argumentar sobre multi-split. Eu vi vários parceiros conversando comigo hoje sobre VRV, né? Qual que é a simultaneidade máxima do sistema de VRV? 130%, né? 30% a mais de evaporadoras do que a capacidade da condensadora. E aí, por exemplo, quando eu pego e falo, por exemplo, de um sistema Daikin, tá pequenininho, não dá para vocês verem direito, mas depois eu mando, tá? Num quadro split eu posso colocar 182% de simultaneidade. VRV é muito legal? Claro que a Daikin vende, é uma das líderes de mercado de VRV. Mas a gente sabe que custa aí na casa de pelo menos uns 40%, 30%, no mínimo 30%, 40%, às vezes dependendo da combinação, até 50% mais caro. Será que esse cliente precisa realmente de um sistema de VRV? Será que se de repente eu trabalhar algumas simultaneidades no multi, eu resolvo a vida desse cliente? E aí lembrando, né? No multi-split eu preciso ter certificado de fabricante de VRV? Tubulação do multi, parede simples, preciso de parede dupla? O que aconteceu com o custo da instalação também? Diminuiu. Então, vamos pensar muito forte no multi também, às vezes, quando o cliente só quer VRV. Peraí, o multi dá distâncias boas também, dá desníveis bons também, né? Dependendo de como é a capacidade, dependendo de como é a localização, às vezes o projetista, o arquiteto, nem pensou no multi-split. Diga lá. Até 5. 1 até 5. E aí quando a gente faz a conta de luz também, considerando que o multi funciona muito mais que cargas parciais que máquinas individuais, tá? O multi-split Daikin é 40% mais econômico que, por exemplo, um sistema Daikin de 5 máquinas individuais. Então ele é muito mais econômico que a própria Daikin individual. Tá? Aqui, gente, eu queria falar com vocês sobre os produtos CAE. Quem que já instalou esse equipamento? Eu tenho um parceiro que instalou ali esses tempos. E aí vem um ponto desse produto que é o seguinte: qual é um dos grandes que a gente fala assim? Nível de ruído desse equipamento. Mas antes de falar de característica de produto, essa máquina custa na casa aí de uns 17 mil reais, 16, 17 mil reais. De um outro fabricante custa na casa de 10, 11 mil. Como é que você vende para um cliente um equipamento que custa 5 mil reais? Vai ficar fácil a conta. Como é que você vende para esse cliente? Um produto custa 5 mil reais. E quando a gente fala às vezes de cassete, não é um só, né? Vamos pensar uma farmácia, por exemplo, é no mínimo 3. Pensar às vezes um comércio, alguma coisa assim, nunca vai sozinho uma máquina. Se fosse aqui, por exemplo, tranquilamente teria que ter 4 cassetes de 48 aqui.
Então os 5 mil vira 20, né? Então adianta eu falar que a minha máquina externa tem o mesmo nível de ruído da máquina interna de muito fabricante? Contra 20 conto? Difícil, né? Adianta eu pegar e falar que a minha máquina ela é 360 graus, ela não é 4 vias, e que ela não elimina todos os bolsões de ar quente que pode ter no ambiente? Contra 20 conto? Difícil, né? O cliente fala assim, pode deixar esse bolsão de ar quente aí, que 20 conto eu faço muita coisa, né? Adianta eu pegar e falar que essa máquina aqui eu faço 6 metros de pé direito? O cara fala assim, gostei muito, mas continua sendo 20 mil, né? Adianta eu falar que ela tem a mesma solução de automação de um sistema VRV meu, então eu posso colocar, por exemplo, eu posso conectar até 20 equipamentos individuais, só passando cabo shieldado entre elas, colocar a mesma solução do VRV e controlar todas ao mesmo tempo, continua sendo 20 conto, no mínimo. E aí como é que faz para a gente chegar nesse cliente? Todo mundo aqui pede a conta de luz do seu consumidor na hora de orçar? Antes de orçar quantas pessoas, pé direito, metro quadrado, quantas janelas, que máquina vai? Sugestão, para a gente chegar naquela continha antes lá, a gente tem que saber quanto é o valor do quilowatt-hora. De novo, uma conta que é muito legal de você pedir para o cliente, principalmente quando você tem orçamento. Então, como tem 3 instaladores comigo aqui, cara, ninguém me pediu conta de luz para avaliar o que é melhor para mim. Então, antes de fazer tudo isso, quantas pessoas, pé direito, metro quadrado, um monte de coisa, pede a conta de luz dele. Porque você faz só essa continha aqui, ó. Quanto esse cliente gastou no mês? Quanto consumiu? Você divide um pelo outro, está lá o valor do quilowatt-hora que esse cliente paga. Porque tem o valor do quilowatt-hora da região, mas tem o valor do quilowatt-hora dele, que às vezes, dependendo, é diferente, dependendo de como ele contrata, tá? E aí esse consumidor aqui ainda, agora nós estamos basicamente está cheio os reservatórios e tal, mas a gente chegou ano passado, ano retrasado, a ter crise hídrica, né? Bandeira preta e tal. Esse consumidor aqui, ó, tá de bandeira vermelha, gastou R$58 de multa, dividindo quanto que ele pagou de conta. 9% da conta de luz dele foi multa tarifária. Vamos pensar numa indústria, 9% de multa é dinheiro, né? Dependendo. Então, quando você fala para ele que você vai usar um ar-condicionado para você diminuir quanto ele está usando de carga de entrada lá no barramento dele, para você diminuir a possibilidade de ele pagar multa, conta de luz, faz todo sentido para o nosso cliente, né? Não vou falar que eu coloquei essa aqui a minha conta de luz, que eu fiquei revoltado que quando eu paguei isso aqui de conta de luz, tá? Tirei meu nome ali, mas saiu que paguei essa bica de conta de luz, tá? Quase matei todo mundo lá em casa, saí desligando tudo, né? Mas se eu fiquei revoltado com isso, imagina às vezes um cliente que tem um comércio, tem outras unidades, tá? De novo, não sei se está bom da galera ver, não sei se começa para quem está mais profundo, mas isso aqui é o seguinte. A gente lá na Daikin faz isso para você de graça. De graça. Porque lembra da história dos 20 mil? Eu só vou conseguir vender todas as características desse produto para o cliente se eu chegar no bolso dele, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, era uma obra da Honda lá de Campinas, ajuda um pouquinho, porque japonês só compra coisa de japonês, então ajuda um pouco. Mas, nesse caso aqui, ó, 294 mil de um outro fabricante contra 445 mil. 151 mil reais a mais de diferença em investimento. Só falando de produto, falando da qualidade do seu serviço, como é que você... É muito dinheiro. E aí você faz toda essa conta de eficiência energética aqui, e eu digo para o cliente que em 1 ano e 2 meses essa diferença voltou em conta de luz. Tem casos que dá mais, casos que dá menos. Esse caso aqui, ó, por exemplo, foge da norma. 12 horas por dia, 26 dias por mês. Então a gente tem que fazer a conta adaptada mesmo para a nossa realidade, tá?
Nesse caso aqui, ele estava colocando um monte, a gente entrou entre os 45 do segundo tempo, o cara estava quase fechando. Tá. Então a gente, quando a gente pega e fala, por exemplo, de equipamentos, máquinas comerciais, lembra do primeiro slide que eu coloquei lá? Que 60 e poucos por cento ainda do mercado de máquina convencional, de máquina comercial, ainda é convencional. Essa conta faz muito sentido. Tá. E a gente faz essa conta para vocês de graça. Manda timbradinho, bonitinho. Eu digo o seguinte, não perde orçamento não. O cliente só tem isso aqui para investir, só com suas poucas. Não perde o negócio não. Mas assim, posso te apresentar um outro orçamento que é mais caro, acompanhado de um cálculo de eficiência energética? Põe as duas contas para o cliente. Não quero que você perca o negócio não, se o cliente não está disposto a investir mais, oferece. Não perde o poder da oferta. Tá? Isso aqui custa nada. A gente te manda isso aqui de um dia para o outro, de graça. Timbradinho, bonitinho, você pega teu orçamento da Dias, fala assim, estou te mandando 2 orçamentos, o segundo orçamento acompanhado disso aqui. Posso marcar uma reunião com você, cliente, para te apresentar essa conta e te explicar? Quando você aquela história de 4 anos de retorno, não sei o quê, com conta de luz a 1,10, 1,15, 1,20, 1,40, igual eu mostrei, do quilowatt-hora, e quanto mais o cliente usa, mais cedo se paga. Tá. E aí um ponto importante que eu coloco aqui é o seguinte, estamos falando de equipamentos de alto valor, né? Aquele teu cliente que, para quem tem comércio hoje no Brasil, praticamente tem um cartãozinho BNDES lá. Então o Daikin financia pelo BNDES. Tá? É só você pedir que o Daikin financia a BNDES. E aí eu quero aproveitar esse slide para dizer o seguinte, por que financia via BNDES? Porque para fabricar em Manaus e conseguir o financiamento via BNDES, você precisa ter uma participação de produtos nacionais e insumos nacionais no teu produto. E como é que a Daikin conseguiu isso? Sabe aquela velha história? A máquina é 100% inverter. Daikin não é 100% inverter. O motor do meu condensador, ele é VEG. Então não é Ling, Jong, Fong, um monte de marquinha que você vê pendurada por aí. Então a gente utiliza um motor de mais alta qualidade, que pode a maior multinacional brasileira e que não deve nada para nenhum grande fabricante de motor, que é a VEG. Então, para a gente conseguir ter o BNDES, a gente precisou trocar o nosso motor da condensadora para colocar motor VEG. E aí eu consegui ter uma participação de produtos nacionais que me gerava fazer BNDES. Essa conta serve para todo mundo? Todo mundo, gente. Todos esses caras fazem conta. Tudo isso aqui foi um negócio vendido fazendo esse tipo de conta. E ela serve para o cara da padaria que vocês fazem manutenção, o cara da loja de sapato, serve para todo mundo. A conta que serve para esse cara serve para o teu cliente. Então, às vezes, você pensar também, não só em negócios novos, mas pensar naquele teu contrato de manutenção, porque o cara está cheio de máquina velha. Você fala, cara, posso fazer um cálculo de eficiência? Então, que você vai ver que, por mais que esteja muito bem cuidado essas máquinas, elas já estão com mais de 10 anos de uso. Você vai ver que essa conta você está pagando, você está jogando dinheiro fora em conta de luz. Só ter a máquina bem cuidada não é o suficiente. Né? Às vezes, o melhor cliente está dentro da nossa própria carteira. Né? Às vezes você ganhar o cliente da tua carteira é muito mais fácil do que você ir buscar cliente na rua. Tá? O que todo mundo agora, a parte que eu mais gosto é o seguinte. Tá, você falou de tudo isso, mas o que tem de diferente a Daikin para eu falar com relação a outra? Um Raiol 9000 BTUs Daikin frio é 3.000. O que ele tem de diferente para custar 3.000? Eu acho que aí vem uma parte muito matadora de argumentação de venda, tá? Fotinha da fábrica que eu falei para vocês lá em Manaus, né? Nessa fábrica de Manaus, os nossos equipamentos são 100% testados. 100%. A menor maquininha até a maior. Não é amostragem. A cada tantas máquinas que eu faço, eu puxo uma e vou testar. Não. 100% das máquinas passam por teste. Quem aqui já pegou máquina da Daikin e destampou a evaporadora e ela não estava pressurizada? Tinha furo? A primeira coisa que te dá medo é isso, né? Falar, danou-se, a máquina está furada. Estampei, não fez nenhum barulhinho de pressurização lá dentro. Não vai estar mesmo. Porque a gente testou essa máquina.
Como se for imaginar, por exemplo, um carro, comprei um carro zero, ele vem zero. Ele rodou uns 14, 15 quilômetros, sempre tem lá, né? A fábrica rodou o teu carro antes de colocar na cegonha e te levar. Da condensadora é fixo. Ele modula em função do que o compressor manda para ele. Ele modula. Exatamente, mas ele não é inverter. Então, assim, o compressor está dizendo: olha, diminuiu a capacidade, não estou precisando tanto, então o ventilador baixa. Beleza? Tá vendo todos esses testes aqui? Muito bonitinho esse slide do meu marketing, mas eu gosto mais do meu quando eu fui lá na fábrica. São 15 testes diferentes e cada teste feito mais de uma vez. Tá? Ou seja, eu faço 150 testes no meu equipamento. Vamos no 9.000 BTUs friozinho, aquele menorzinho que eu comprei faz isso? Faz. Isso aqui é a foto da nossa cabine de teste. Aqui tem uma mangueira de engate rápido. Tá? Ou seja, esse equipamento, abre a porta aqui atrás, esse equipamento só vai para a embalagem depois que ele rodou. 5 minutos. 5 minutos e uns quebradinhos. Ou seja, esses 5 minutos vai para o preço, não tem jeito. Né? Parada a máquina lá, testando. Vai para o preço. Mas a garantia de que o teu equipamento... Então significa que vocês garantem 100%. 100% é só Deus. Mas significa que a gente se preocupa com 100%. Né? Dá falha? Claro que dá, pode acontecer. Mas a gente se preocupa com 100%. E aqui quando a gente fala que se preocupa com 100%, o garantia sobre venda da Daikin, eu comentei na hora do almoço, é 0,17% de tudo que a gente vende e que de repente gera um chamado. Não estou dizendo que realmente era uma falha da máquina ou de nada da fábrica, mas que gerou um chamado. Ô Sam, então não poderia ser uma assistência técnica da Daikin, não? E aí é uma brincadeira que a gente fala o seguinte: eu vou convidar todo mundo aqui, quem não é credenciado, eu acho que... Quem aqui não é credenciado daqui? Quem aqui não é? Quem não é, levanta a mão. Quem que não é? Queremos todo mundo credenciado daqui. Mas então eu vou ganhar dinheiro com assistência técnica? Com 0,17 você não vai ganhar dinheiro. A gente quer credenciado para te ajudar a ganhar dinheiro, para você fazer esse tipo de cálculo, para fazer esse tipo de conta. Porque se você depender de ser assistência técnica da Daikin, ele morre de fome mesmo. Tá? Então, outro diferencial da máquina. Não sei se todo mundo sabia dessa. Eu acho que a gente vende muito mal isso aqui, de verdade. Um raiol do forro. Quanto você tem que deixar do forro? 15? Quanto? Daikin, 3 centímetros do forro de catálogo. 3 de catálogo. Certíssimo, pode olhar no catálogo. Então o que a gente fala muito para instalador? A gente fala assim: gente, usem, por exemplo, o batente da porta. Às vezes o filho da mãe do cara lá que fez a infra que você pegou, deixou o dreno alto, né? Te ferrou para você colocar o raio da máquina, né? Então usam daqui. E aqui não sei se dá para ver direito. Sabe essa gambiarra que a gente acaba pedindo para o gesseiro fazer? Aquele recorte para você encaixar a máquina um pouco mais para cima? Não precisa. E a gente sempre fala: gente, use o batente da porta, coloque a máquina lá em cima e libera a parede para o cliente. Ele quer fazer aquele armário bonito dele, ganhar área de parede, quer pôr uma televisão e você está com o raio lá. Usa a parte de cima da porta, dá essa parede para o teu cliente. De catálogo. Não é gambiarra, não é nada. Tá? Outro ponto, aqui a gente brinca, sempre brinca assim, né? Que os gordinhos são bons demais, né? Os gordinhos são muito bons. Por que a máquina tem um alto índice de silêncio, muito silenciosa? Repararam que a máquina da Daikin é um pouquinho mais gordinha às vezes que as outras? Porque o meu ventilador, ele é mais largo. Se o ventilador é mais largo, eu gero a mesma flecha de ar com uma menor rotação. Eu não preciso com o ventilador rodando no pau lá o tempo todo. E isso faz com que a máquina fique silenciosa lá dentro.
e o meu motor do evaporador não tem eixo. Se ele não tem eixo, você não tem desbalanceamento. Quando é novo, tudo é bom, né? Depois do tempinho, e aí tem aquela variação de temperatura, o ventilador, o plástico vai trabalhando, o que acontece com o eixo? Vai trabalhando junto, né? Então é um motor só por indução magnética, ele não tem eixo. Então isso também é silêncio no equipamento. Outro ponto que a gente fala, para mais especialistas na parte de elétrica aí, né? O nosso ímã permanente que fica ali dentro da máquina é do tal do neodymium. O que é isso aqui? É o melhor ímã permanente que pode existir. Tá? Todo mundo já pegou às vezes aquele ímã, às vezes até de brincadeira, que você vai lá e cola um ímã no outro, você não arranca nem a pau o ímã do outro. Provavelmente é um ímã de neodymium, não é de ferrite. Outro ponto da máquina lá de fora, minha máquina tem esse corte no ventilador, na pá. Isso diminui o turbilhonamento de ar lá dentro da máquina. Se você precisar colocar essa máquina muito perto de um vizinho, coisa desse tipo, faz diferença sim. Tá? Faz muita diferença. Tá? Lembrando, a minha máquina externa praticamente é o mesmo nível de ruído de outras máquinas internas, dependendo do fabricante. Esse ventilador é para diminuir a rotação do ventilador? Da condensadora? Não, quem vai controlar isso é o quanto o compressor está puxando. Tá? Você não consegue, ele não é modulado. Tá? Não é. Tá? Então, de novo. Então a máquina é 100% inverter? Não, não é. Não é. Eu coloquei motor VEG nela. Tá? Então a gente até fala às vezes assim, que é um negócio que assim, o cliente quer saber se é 100% inverter. Eu falo às vezes, qual que é a relevância da máquina ser 100% inverter? O compressor puxa 94% da força do produto. Sobrou 6% para você trabalhar na eficiência. É melhor você ter um compressor altamente eficiente ou você ter um motor ventilador que representa quase nada do que a máquina puxa. Qual a relevância do tal do 100% inverter? E olha que eu tenho máquinas que são 100% inverter. Estou vendo aquela linha que não é. Tá? Todos nós habituamos a falar que o compressor ele é o coração do ar-condicionado, né? Mas tem um negócio, o que garante que o compressor seja eficiente, o sistema todo seja eficiente? É só o compressor? Se o compressor é o coração do ar-condicionado, a gente fala que a válvula de expansão eletrônica é a veia aorta desse coração. Por quê? Ela garante a quantidade exata de fluido que o sistema precisa. Eu não coloquei lá primeiro que de repente se eu comprei uma máquina 9.000 está funcionando como 2.500. Quem que garante que está mandando fluido para gastar 2.500 BTUs? Válvula de expansão eletrônica. E aí quando você vê e fala assim, mas tem inverter com tubo capilar ainda. Inverter com válvula de expansão termostática. Quanto custa uma válvula de expansão eletrônica de qualidade aí, uma Danfoss aqui no mercado, aqui local? 400, 500 pila? Falei que a minha máquina custa $1.000 mais caro às vezes. Já achou 500 aí. Só na válvula de expansão eletrônica. Essa válvula de expansão eletrônica, ela tem 2.000 posições dentro dela. Então ela fica trabalhando ali dentro, a agulha dela trabalha 2.000 posições. Então ela garante para o teu sistema no grama o quanto ela tem que mandar para gerar aquela refrigeração. Na agulha. Agulha. De quem que é essa válvula de expansão eletrônica? Da Daikin. Então a gente até sempre brinca assim, né? Que potência não é nada sem controle. Né? Não adianta você ter o melhor, a Pirelli tinha essa propaganda, para ar-condicionado é a mesma coisa. Você pode ter o melhor compressor. Se você não tiver uma válvula de expansão eletrônica que garante o consumo e garante quanto a máquina está consumindo, pode ser inverter o que for, meu amigo. Não adianta nada. Adianta, claro, o inverter é melhor com off, mas e aí? Quem que garante quanto está chegando lá na ponta?
Diga lá. Eu peguei hoje o equipamento assim, mesmo com baixa pressão de fluido, estava aparecendo o zero, código de erro, e a pressão aparentemente estava estável, só que a quantidade de fluido no equipamento, o SkyAir, era baixa, pouco fluido. Se a gente for olhar por pressão, se a gente fosse olhar somente por pressão, estava ok, 130 PSI. Só que a quantidade de fluido que tinha no equipamento era pouca, até apresentava código de erro, o equipamento com baixa eficiência, só que com pressão normal, teoricamente normal. E aí vem aquela velha lógica que a gente sempre, eu acho que todo mundo aprendeu, os manos, para quem da minha época aqui, eu tenho 40 anos, aprendeu a fazer o famoso, vamos na pressão, fazemos o sinal da cruz, Jesus Cristo está gelando do outro lado aí e vamos embora, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem balança. Outro ponto importante aqui. Principalmente quando a gente fala dependendo do equipamento. Vou te falar, às vezes ficar do ponto de vista muito lindo, bonitinho, lá de dentro da fábrica, não pendurado no andaime, tá? Que é a vida real, né? Não, você tem que estar com a sua recolhedora, você puxa tudo, tá? E aí você começa a então, vindo para cima do andaime, é isso. Daqui não usa sifão, nenhuma máquina, nunca. Aí, ó, 12 metros de desnível sem sifão. Então, você quer fazer lá 4 andares e descer lá só a bobina 4 andares sem sifão? Pode. Multi, 15 metros. SkyAir, 30. O que eu quero dizer com isso aqui? O que o sifão, qual que era sempre a garantia do sifão? O retorno do óleo, né? E quem que garante o retorno do óleo agora? Se eu não faço mais sifão, slide anterior, válvula de expansão eletrônica. Ela garante, como está rodando o sistema, que vá lubrificar o compressor. Gente, convido todo mundo aqui a entrar no site da Daikin, quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo, tá? Conhecer o nosso centro de treinamento, quiser saber a agenda, vamos lá, site da Daikin, profissionais, treinamentos, lá tem as agendas de todas as nossas linhas de produto, tá? E a gente até brinquei com os parceiros hoje, que o instalador vai lá e o cara vai trabalhar, que é isso aqui tudo de bancada, o cara mão na massa, o cara sai cansado, quem mostra o slide aqui sou eu, lá o cara vai pra, o cara rala, tá? E com valores, por exemplo, um treinamento, por exemplo, de drywall básico, na casa de R$200. Não paga nem o isolante que ele gasta no curso, né? E outro ponto importante é o seguinte: basta ter 18 anos e ser alfabetizado. Claro, posso mandar alguém lá fazer VRV? Não, o cara vai fazer o básico primeiro. Mas quer entrar lá dentro da Daikin, começar a fazer curso na Daikin? Basta ter 18 anos, ser alfabetizado e passar um dia com a gente lá. Tá? É para todo mundo, para democratizar conhecimento mesmo, de verdade. Tá? Outro ponto, falamos agora. Site da Daikin, profissionais, sejam credenciados. Lá você vai colocar as informações, tem uma provinha lá mas se conseguir errar umas questões da provinha lá, gente, aí é porque danou mesmo, viu? Mas tá lá, é para todo mundo, tá? É acessível, tá? Para todo mundo fazer. Mas se você conseguir errar, você tem 3 chances na prova. Depois de 30 dias você pode fazer a prova de volta. Tá bom. Falar de lançamento um pouquinho. Primeiro, multi-split com R32 do Brasil. Tá, multi-split já falamos, nesse caso é somente uma máquina 2:1, só drywall, tá? Não tem variação. Qual que é a grande sacada desse equipamento? Tá? Muito pequena, com R32 diminuir a máquina pra caramba, então eu tenho um bi-split do tamanho de uma máquina 12.000 BTUs? Tem.
de conectividade. Hoje tudo que eu estou falando de Daikin hoje considera que funciona com Alexa, todos os sistemas de conexão que tem, aplicativo Daikin. E o mais importante disso aqui é o seguinte: a máquina consome tão pouco, puxa tão pouco, que com 10 amperes do disjuntor é suficiente para um sistema multisplit. Na BI. Nas outras é a partir de 15, mas essa BI com R32, disjuntor de 10 amperes. E às vezes, se você pensar, por exemplo, vamos pensar que a construtora sempre deixa sobrando o disjuntor para vocês, né? Sempre deixa com folga, vocês estão sempre tranquilos com os caras deixam para vocês trabalhar, né? Então, provavelmente, o que a construtora deixou para você lá, você vai conseguir trabalhar porque já está lá. Tá? Gente, a gente finaliza aqui convidando todo mundo a vestir a camisa do novo sistema de refrigeração, né? Falei lá que tem 3 selos A agora, né? Selo A, selo Procel Ouro, e a gente brinca, né? Não basta ser A, tem que ser daqui. Todo mundo já gravou o que é o tal do raio do IDRS, que é quanto maior o IDRS, menos consome equipamento. Olha que bonitinha, hã? Todo mundo ganhou essa camiseta, só basta ir pegar. Galera, entra aí, aqui tem é todo mundo só pegar, entrar no QR Code aqui. Tem 3 perguntas lá do que a gente falou hoje aqui. Se alguém conseguir errar, eu juro que eu vou dar o nome aqui para virar, fazer bullying com vocês no grupo da galera de Speed Sinop, tá? Se conseguir errar, esse cara é campeão. Eu tô no grupo, hein? Se errar, tem 3 perguntinhas lá e a equipe vai mandar para casa de vocês, para o endereço que vocês colocarem aquela camiseta. Nós vamos anunciar, né, Matheus? Todo mundo conseguiu entrar no site aí? Todo mundo conseguiu pegar o link aqui? Turma do fundão aí, quiser chegar mais perto aqui, ó. Então, deu certo, chefe? Funcionou? Todo mundo entrou, né? Deu certo? Quem participa do grupo aí, eu mandei o link lá para ficar mais fácil. Ah, legal. Beleza? Melhor. Quem não conseguiu acessar? Gente, eu me despeço de vocês por hora agora, mas quando eu falei, tudo que a gente comentou aqui e falou, literalmente é para ser um bate-papo e quem quiser trocar figurinha, trazer informação. Rodrigo, me arranja um catálogo, estou numa obra com um cliente, eu queria fazer aquela conta de payback numa obra que eu estou visitando, Gente, o canal é aberto para a gente se falar de verdade, tá? Eu moro em São Paulo, mas a ideia é estreitar tá mais por aqui também para a região centro-oeste, mas não sumo não, aqui vocês me acham, tá? E aí é o seguinte, da outra vez que eu vim aqui, tem que ter um pouquinho de Daikin aqui, não é possível. Mas o outro ponto aqui é o seguinte, tem ali o @Daikin Brasil,
E a gente sabe que uma das coisas mais difíceis que tem, às vezes, a gente vender o nosso serviço, né? Então, obras Daikin que vocês fizerem instalando o Daikin, marca a gente tem o maior prazer de a Daikin estar repostando e marcando as obras de vocês. Né? Pô, nosso parceiro lá do Mato Grosso tal, tá postando. Isso é um negócio que é muito bacana porque é um marketing gratuito. Né? E você fala assim, pô, o fabricante está repostando a minha obra, tá ajudando a levantar a marca da minha empresa, tá. Então a gente tem muito prazer de fazer isso com as obras que vocês fazem, tá? Gente, espero ter trazido alguma coisa diferente do que geralmente o fabricante faz, que todo mundo saia, aquela velha história, saia melhor do que chegou. E eu estou tentando me despedir, a galera está respondendo as perguntas aqui, tá ficando bom. Você falou, quem quer a camiseta? Só tem que responder. Eu vou ter que mudar a ordem da sequência dos slides mesmo. Gente, obrigado para todos, fique com Deus, boa noite, canal aberto para vocês estarem falando com a gente aí, espero ter contribuído com vocês, igual falei, que vocês tenham saído daqui melhor do que chegaram. Muito obrigado, gente.